Bom dia, queridos e queridas. Nesse domingo, dia 5 de julho, cá estamos juntinhos para mais um café com o Evangelho. Com muita alegria, muita gratidão de começar mais uma manhã com vocês todos. Muito bom dia. Alessandra já está aí. Bom dia, pessoal. Rosângela. No domingo o pessoal costuma entrar bem devagarzinho, né? Dar aquela preguicinha de domingo. Já que eu Bom não dia, tenho gato, eu tenho uma girafa. Bom dia! bom dia, querida. Essa girafa tá parecendo fácil. Então, essa girafa, minha filha, é mais velha do que. Tem 20 e poucos anos, essa girafa tá com os pescoços todo torto, tanto que eu agarrei de dormir com ela, tadinha. É uma homenagem ao Inácio. Muito bom dia, Lê. Bom Bom dia. dia. Com esse item de hoje que, nossa mãe, me deixou doida para dormir. Que, né? Nossa, como que a gente tem outra visão do evangelho hoje em dia, né? Como que eu passava muito batida pelas passagens, eu achava assim, é uma citação, vamos pro comentário lá dos Espíritos, do Kardec, que é o que eu vou conseguir entender, né? E como que está aguçando a vontade da gente de entender mais. Eu fui dormir 1 da manhã, porque eu me forcei a dormir. Porque eu procurava. Falei assim, mas isso aqui não me satisfaz. E aí, quando a gente é curioso, a gente quer saber mais. E aí, quando a gente não tem como ter troca, porque acaba a gente realmente sem até pelo horário, enfim, pelas condições, eu falei assim, gente, como que faz para tirar dúvida? E aí a gente acaba plantando mais semente de dúvida nos outros do que ajuda. Mas é uma delícia, né? Que a gente possa, então, dar só o passo inicial. A gente, lógico, não pretende fechar aqui o entendimento completo, porque não existe entendimento completo do Evangelho. Mas que a gente consiga, pelo menos, plantar a sementinha da vontade de buscar. Eu acho que é só mais uma visão que a gente constrói, né? E que abrem portas para outras. Eu acho que isso é muito legal, quando a gente faz o estudo assim junto, todo mundo junto, não só nós, né, assim, grupão, é que a gente vai aprendendo e vão abrindo outras chaves, né? E aí a gente vai Com sempre certeza. pesquisando. É muito bom. Então, vamos começar. Eu vou fazer a prece inicial para a Alessandra poder finalizar com a gente daqui a pouco. E para a gente começar nosso café aí, agradecendo, pedindo, louvando, concentrando, mentalizando os nossos espíritos de luz que nos acompanham, nosso amigo Jesus que nos intua nessa manhã, na compreensão daquilo que a gente precisa para que ainda consigamos modificar internamente todos os pedacinhos tortos das nossas sombras, que são tão importantes para transformar quem a gente é, mas que a gente possa conhecê-las para que essa mudança se faça. Pedimos as bênçãos dos nossos mentores nesse início de manhã, desejando que a comunhão dos nossos pensamentos realize a mudança energética nos nossos lares, para que a gente possa manter essa vibração e essa sintonia ao longo do dia e com ela auxiliar a todos os que precisam destas mesmas energias. Assim, damos graças a Deus e pedimos licença para iniciar mais um estudo nessa manhã. Que assim seja. Assim é e assim será. Então, vamos lá. Nós estamos hoje começando o capítulo 15 com a Alessandra. Opa, vou colocar aqui para a gente não se perder, para quem entrar depois conseguir saber onde a gente está. Eita, capítulo 15, botei outra coisa. Isso. Item 1. Alessandra, provavelmente a gente vai ler um pouquinho e parar, ler um pouquinho e parar, né? Porque tem um monte de coisa para comentar, mas pode começar aí. Fique à vontade. Então tá. Qualquer coisa você dá um stop, tá?
Do que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Pronto. Já quer parar? Já, com certeza. Vamos parar? Primeira coisa, né? O filho do homem, né? O que é essa expressão? Para a gente poder entender. Eu estou falando aqui baseado no que eu fui construindo para entender isso, tá, Lê? Você vai compartilhando aí a sua construção. O filho do homem, ele é uma expressão usada bem lá atrás, já no Antigo Testamento, né? Pelo que eu encontrei. E aí ele fala, era usado assim, Ben Adam, para se referir à figura humana, né? A pessoa humana. Eu percebi também que essa passagem só tem nesse Evangelho do Mateus, ela não existe nas outras, nem em Lucas, em nenhum Marcos, em nenhum outro, né? E ele vem logo depois da parábola dos talentos, em que ele fala que a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então ele começa a falar já, ele vai preparando lá na parábola dos talentos a importância da gente perceber a nossa participação ali, né? Do quanto que a gente tem que se doar, do quanto que a gente tem que perceber a que a gente veio, né? E fazer aquilo progredir, e fazer aquilo partilhar para os demais. Quando ele fala que o Filho do Homem vai vir em sua majestade, muitas vezes no Novo Testamento, Jesus referiu a si mesmo como Filho do Homem. Lembrando para nós que ele estava ali numa figura humana, né? E nos mostrando que aqueles sentimentos, aquelas atitudes eram possíveis na figura humana. Ele não se fazia superior a nós, né? Então ele mostrava ali que ele veio como nós. Ele nasceu na simplicidade, ele cresceu, ele teve uma vida no mundo como nós, né? Assim, uma vida material sem privilégios, né? Ele não tinha da infância poderes mágicos, não, ele cresceu ali no mundo como nós. Então ele veio na simplicidade do homem para mostrar que era possível, mas lá em João, no capítulo 18, no versículo 36, quando perguntam a ele se ele é rei, ele diz que ele é rei, mas o reino dele não é deste mundo, né? Então ele colocou ali, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, ou seja, quando ele vier como rei desse novo mundo, né? Desse mundo que ele propõe pra gente. E aí ele fala que ele mesmo, ele não quer dizer que vai vir de carne e osso, mas que aquilo que ele representa vai vir nesse reino de Deus, né? Que é quando esse reino chegar. E esse reino chegando, acompanhando de todos os anjos, ou seja, daqueles que constroem esse reino de Deus com ele, né? Que constroem essa terra prometida para nós, esse mundo feliz lá no futuro, ele vai estar então na sua glória, né? No seu ápice, no seu momento. É esse o momento que eu queria, que eu construí, que eu planejei para vocês, né? Então foi isso que eu entendi já dessa primeira frase até o ponto vírgula. E você, quer falar alguma coisa? Então, teve um livro que eu achei que eu acabei fechando ele, que eu abri no computador e eu fechei. Elucidações à luz da doutrina espírita das escrituras, alguma coisa assim. Aí ele fala justamente isso, que que da majestade, do trono da glória, e que Jesus voltará, e quando ele fala dos anjos, é justamente quando nós conseguirmos atingir o patamar de evolução espiritual, que Jesus voltaria, se juntaria a nós, nesse grande reino onde todos seríamos iguais, porque todos teríamos chegado a essa plenitude, né? Só dessa frasezinha, né? Um resumo do que eu tinha achado. E você falou que essa parte a gente não acha mais em lugar nenhum, mas o resto da parábola a gente vai achando em vários lugares, né? Várias questões vão complementando ela. E quando ele fala que ele separa, quando ele faz essa separação, ele compara dos bodes das ovelhas, e infelizmente, eu tentei descobrir o porquê da comparação com o bode, a ovelha, qual seria o significado, e realmente eu não consegui achar.
nem na Gênese. Mas essa separação ela é justa, porque quando ele fala, aí a gente vai tentar trazer, a gente está falando de uma questão lá na frente, quando a gente evoluir, que Jesus voltaria. Nesse livro, ele dá essa sinalização de que Jesus voltaria, mas trazendo para a realidade que a gente vive e para aquela realidade onde ele colocou isso, a gente precisava de ordem, a gente não precisa de ordem. Como você falou, isso veio logo depois da parábola dos talentos, justamente para explicar, olha, você está tendo, mas o que você faz disso? E aí, se você não faz, o que acontece? Você perde, mas se você perde depois, numa questão de você ser chamado a Jesus, à frente de Jesus e dizer para ele o que você fez, é uma separação natural que vai ser feita. E eu acho isso... e assim, essa separação, né, quando ele fala a sua internet está falhando para mim. Dorinha, você Eu não entendi. Para mim você travou também, mas eu não sei se fui eu ou se foi você. A gente então, espera o feedback aí, se for o caso eu mudo a internet, não tem problema não. Então vamos lá de novo, né? Esse finalzinho aí eu te perdi, que você falou. Quando ele fala, né, de que reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros. Então, assim, todos nós estaremos diante do Senhor em algum momento. Estamos diante dele, entendeu? A Val falou que foi a sua internet. Espera aí que eu vou tirar, espera aí. Mas, gente... Calma aí que eu tô voltando. Voltei? Para mim você tá bem. Então, vamos lá. Sim, o povo está dizendo que a gente travou. Será que é quando você tirou? Foi quando eu tirei, com certeza. Então, dessa primeira parte, desculpa, amiga, dessa primeira parte, lá na Gênese, no capítulo 17 da Gênese, no item 63, ele comenta sobre... Ele fala, na verdade, ele comenta sobre a parábola toda, mas aí a parte que eu peguei, eu consegui aplicar esse primeiro parágrafo, que ele fala que, tendo que reinar na terra, né, é necessário que sejam excluídos da terra os espíritos enderecidos no mal e que possam acarretar-lhes perturbações. E quando ele fala dessa separação, dessa separação dos bodes das ovelhas, aqui na Gênesis ele compara justamente a toda a separação que o planeta precisa fazer a cada momento, da separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas, de todos aqueles que tiveram seus talentos e não souberam aproveitar, ou que desperdiçaram, na verdade não é que não souberam aproveitar, é que desperdiçaram o seu talento, desperdiçaram o tempo, desperdiçaram toda a benesse que a espiritualidade deu para ele, né? E ainda fala, serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá, e que se acha figurada por estas palavras, né, os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, quando ele fala que ele coloca os bodes à direita e os bodes à esquerda, seria essa separação. As ovelhas à direita. Desculpa, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, desculpa. Então, eu achei isso na Gênese. Então, vamos lá. O que eu encontrei sobre isso, né? Primeiro que quando ele fala assim, reunidas diante dele todas as nações, ele está assinalando ali uma fundamental modificação na tônica vibratória do planeta. Então, toda vez que Jesus se coloca diretamente no planeta, né? Como quando ele veio encarnado, a gente sabe pelos estudos, né, de toda a mudança vibratória que foi necessária para aquilo acontecer. Então, mais um marco dessa mudança vibratória, né, do planeta vai ser quando a gente tiver alcançado esse novo patamar, porque aí a Terra já não vai ser mais de provas e expiações.
E essa separação, ela não vai ser uma separação de um juiz que vai chegar e vai falar assim, você para lá, você para cá. Como você acabou de falar da Gênese, né? Que está lá explicando, através das explicações lá da Gênese, que essa separação ela vai ser basicamente científica, né? Porque aquele que não estiver vibrando numa sintonia, ele não vai estar compatível mais com o orbe. E aí é que vai haver essa separação. Vai estar incompatível com a reencarnação aqui. E aí vai ser convidado, né, a reencarnar num orbe, num planeta, em que a sua vibração esteja mais adequada. Então não quer dizer que a gente vai ser condenado assim num júri mesmo, né? Você para cá, você para lá, né? Mas é uma linguagem figurada. O que eu encontrei em relação aos bodes e às ovelhas, depois de muito caçar e procurar, porque é muito interessante, né? A gente fica com essa curiosidade. É que na situação dos pastores, né, que tratam disso lá, e principalmente naquela época em que era muito comum, né? Tanto é que esse exemplo do pastor, o Senhor é meu pastor e tudo mais, isso já vem sendo utilizado há muito tempo. As ovelhas e os bodes, durante o dia, ficavam juntos num determinado espaço. Quando caía a noite, por conta do frio, elas eram separadas. E aí o pastor separava as ovelhas dos bodes. Então, durante o dia, eles estavam juntos. Quando caía a noite, eles eram separados. Só que as ovelhas eram muito mansas e obedientes. Ao menor sinal do pastor fazer sinal para elas saíam voluntariamente, elas obedeciam. E os bodes davam mais trabalho. Eles eram mais rebeldes. Você tinha que ir lá buscar, vem cá. E tudo mais, eles corriam, né? Sou eu, gente, eu tô travando? A Alessandra travou pra mim. Ai, meu Deus. Será que sou eu aqui? Falem comigo. Alô? Alô, alô? Agora? Tô ouvindo. Acho que agora foi você, Alê. Você ficou toda preta pra mim. Deixa eu botar. Então, Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, tá Aí, voltando, né? Essa colocação dos bodes e das ovelhas, por que as ovelhas eram as boazinhas? Nesse sentido, né? Por que as ovelhas iam à direita? Porque elas eram aquelas mansas, as que obedeciam, as que eram mais fáceis de lidar. Eu tô travada? Voltou, Não, agora você voltou. Você voltou. E os bodes eram os rebeldes, né? Eu achei muito interessante ele colocar isso. Pra gente, pode não ter o menor sentido, mas para quem o ouvia naquela época, entendia sem precisar dessa explicação, porque estava ali acostumado, já sabia como é que era o comportamento desses animais, né? E aí fiquei naquela questão que você falou para mim, Dora, esse negócio da direita e da esquerda, né? Por que os maus vão para a esquerda, os bons vão para a direita? Aí comecei a procurar em tudo que era lugar. Encontrei, aí comecei a ver onde é que eles falavam sobre isso, né? Lá já no Eclesiastes, no capítulo 10, lá no Antigo Testamento, né? No versículo 2, a gente já lia assim: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Eu falei, meu Deus, mas por que isso? Em Lucas capítulo 22, versículo 69, a gente lê: mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Nossa, mãe, né? Por quê? E aí, lá no Mateus capítulo 6, versículo 3, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Né? Porque a direita é a mão que está fazendo e a esquerda é a que não precisa saber. Por que isso também? Em Mateus capítulo 5... fala. Complementando, se a gente for ver no Alcorão, é com a mão direita que a gente come, que a gente faz as coisas limpas, e a mão esquerda que faz os serviços higiênicos. E como você se limpa com a mão esquerda, você não pode usar a mão direita para esses serviços. Olha, tá vendo como é que tem toda uma ligação? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 39, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra é a esquerda. E aí eu comecei a pensar, né, em duas coisas que vieram na minha cabeça, eu não li em lugar nenhum, não sei se alguém já teve essa interpretação, né, provavelmente sim, porque a gente sabe que as ideias são coletivas, né, mas eu pensei duas coisas. Primeiro,
A nossa matemática linear, né, aquela que vai do zero ao infinito, ela começa, quando a gente bota numa linha, é do zero na esquerda ao infinito na direita. Então é crescente para a direita, né? Evolui para a direita. E a outra coisa é que a grande maioria de nós somos destros. Então a mão direita é a predominante, é a que faz as coisas com mais detalhe, é a que tem mais equilíbrio, é a que escreve, a maioria, né? Tem as pessoas que são canhotas e tem as que são ambidestras. Mas a maioria de nós tem um maior controle na direita, como se a mão direita já estivesse mais desenvolvida do que a mão esquerda, né? A gente sabe que não é isso, que cientificamente tem as explicações, mas a gente tem essas ideias de comparação. E aí quando ele fala assim, ao que te bater na face direita, vira-lhe também à esquerda, é como assim, quando a gente se apresenta para alguém, a gente apresenta a nossa melhor versão, né? Se eu estou te conhecendo hoje, eu já não vou te conhecer com os meus, te mostrando logo tudo que eu tenho de defeito. Eu vou mostrar minha melhor versão para você. Então, se aquela minha face direita, que foi a primeira que eu apresentei, ela tomou uma bofetada, então, peraí, deixa eu apresentar a esquerda, que é para você terminar de bater, porque se você bateu o melhor que eu pude te dar, imagina a esquerda, né? Então, eu fiquei pensando por que dessa divisão. As ovelhas vão para a direita e os bodes para a esquerda, né? As ovelhas porque são já mais mansas, mais tranquilas, e os bodes para a esquerda. E aí eu comecei a pensar que isso não seria incoerente com passagens, por exemplo, como Mateus, capítulo 18, versículo 12. Tô lendo, tá, gente? Não sou enciclopédia de nada. Meu livro tá todo rabiscado, até mostrei para a Alessandra. Se tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 para buscar a que se extraviou? Aí eu pensei, gente, se não vai ficar nenhuma ovelha, como é que vai ter assim um juízo em que vai separar? Eu falei, vai separar os bodes das ovelhas. Nenhuma ovelha ficará perdida. Mas os bodes, eles não vão ser expulsos. Eles vão, por conta própria, por vontade deles, eles se rebelam em acompanhar o movimento. Então, eles não vão ser expulsos. Nenhum de nós vai ser expulso. Todos nós, um dia, seremos as ovelhas, né? Mansas, obedientes, que ficarão à direita nessa separação. Mas, em muitos momentos, nós somos os bodes arredios. E Jesus não nos impõe nada, né? O Pai não nos impõe nada. Nenhuma ovelha ficará perdida, porque aquela ovelha que já tem dentro de si essa mansuetude, ela será facilmente reconquistada quando a luz for apresentada a ela de novo. Mas muitas vezes a gente está no meio da claridade e a gente é bode, rebelde, né? E o pastor não consegue nos colocar no lugar direitinho. E aí foi isso que eu pensei. E concluí aí com esse bando de pega lá da cá. Mas é isso mesmo. Então, eu achei interessante essa passagem, porque como é uma só parábola, a gente está estudando só a parábola, e é uma parábola que a gente quase não acha nos livros que tem parábolas. Eu não achei. Eu não achei porque muitos para comentar. Justamente. Muitos não consideram. E aí, mas eu acho interessante porque assim, essa mansuetude da ovelha foi uma coisa construída, né? Ninguém nasce ovelha. Exato. Todo mundo nasce como é e vai se transformando. Então o bode também será ovelha. E o que eu acho legal é isso, a oportunidade, quando ele separa primeiro para ele poder dar ordem a cada um e para cada um respeitar o momento de cada um. Ele, em momento nenhum, ele impõe, olha, você vai fazer isso porque eu quero. Ele vai dizer assim, ó, então você vai separar e você vai fazer no seu tempo. E elas vão fazer no tempo delas. E isso fica bem explícito porque mostra como Deus, quando ele fala, né, voltando a um pouquinho, quando ele fala que ele vai separar, que diante dele vão ficar todas as nações, é porque todo mundo terá oportunidade, ele não excluiu ninguém. Travou eu?
Travou a Lê? Travou quem? Eu até mudei minha internet já botei até pro 4G. A internet Eu, aqui estava cheia, mas eu já botei pro 4G, porque travou. eu também. Eu acabei mudando. Vamos lá, vamos voltar, vamos persistir. Vamos, com certeza. Até porque Dora. Estou aqui. Você Então, tinha ficado com a tela preta. Ela, escureceu ela. vou botar de novo pro 4 pro Wi-Fi para ver se melhora. Ai, meu pai. Aí, gente, eu vou dar uma dica. A gente pede para os mentores espirituais da tecnologia nos ajudarem para gente para a gente poder continuar. Vamos lá então, amiga, Vamos, senão eu fico com medo do tempo. vamos. Pode continuar. Pode. Eu leio? Pode, Então, né? vamos embora. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. A Alessandra tá travadinha para mim. Tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedastes. Ai, meu Deus. Eu tô aqui de novo? A Lê tá aí? Tô. Você tá me ouvindo? Você tá? Tô. Mas eu não sei se as pessoas ouviram eu lendo. Eu vou ler de novo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes ver-me. Bem-aventurados então os misericordiosos, né? Que são estes, né? Que tiveram a misericórdia. Que aí eu coloquei uma observação assim: nenhuma se dirige à parte espiritual. Todos ali estão falando das necessidades basicamente materiais, né? Exceto na assistência aos enfermos, que aí você imprime mais a coisa do sentimento, né? E da misericórdia com aqueles que estão cumprindo penas e tudo mais, né? Mas os primeiros ali são a caridade material mesmo, né? Aquela que você não precisa necessariamente estar ali, ser um monge já, né? O básico de você olhar o seu irmão e partilhar o que você tem. Então, ele nos pede o que está ao nosso alcance. Ele não falou assim: vinde a mim você que largou tudo, vendeu sua casa inteira, viveu as mínguas, né? Que largou tudo e foi peregrinando por aí, falando do meu nome. Não, ele falou você que saiu de si para aquele que estava do seu lado, né? Para o seu próximo. Eu achei nessa parte, lá no Antigo Testamento, em Levítico, em Deuteronômio, várias questões, como se fossem as benesses, questões morais. Quando ele fala aqui, ele fala de coisas materiais. E aí ele falava assim, se alguém, em Levítico 25, 35 e 36, ele fala assim: se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro ou residente temporário, para que se possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam a seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Aí, uma outra questão também está em Levítico, em 14, fala assim: se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo e se comprarem alguma propriedade dele, não explorem seu irmão. Aí tem um outro também, deixa eu ver aqui. Ou seja, a gente via o Antigo Testamento como muito rude, mas eles já falavam, né, dessa compaixão, desse ser de misericordiosos, desse ser de justos, há muito tempo, né?
ele fala em outro ponto também, de assim, se você tiver achar o burro do seu irmão no meio do caminho a sofrer, não judie dele. Né? Então, eu comecei a ver que no Antigo Testamento ele dava muito essa questão de não fazer algo material, mas em contraponto era alguma conquista material. Então, quando ele fala não cobrem juros, é não ser corrupto, é não você se sobrepor ao outro porque o outro porque o outro tem dinheiro. Então, quantas pessoas vão fazer orçamento, vê que a pessoa mora numa casa um pouco mais arrumada, fala assim, não, eu vou pegar e vou cobrar um juros maior, vou cobrar um valor maior desse serviço, porque a pessoa tem dinheiro. Quantas vezes a gente chama fazer manutenção dos nossos eletrodomésticos, ou quando o carro de alguém quebra e a pessoa vê você mais arrumada e quer cobrar mais. Então, isso é uma questão moral, é uma questão que é não cobrar alguma coisa em cima de um bem material, de uma questão material, mas que traz o valor moral. Né? E isso ficou muito explícito no Antigo Testamento. Em Êxodo, eu anotei aqui, em Êxodo, em Êxodo, de 1 a 9, 23, de 1 a 9, todos eles é bom a gente ler, porque justamente fala essa questão da gente não levar vantagem em cima do outro, é de fazer o bem ao outro, né? Porque a gente está achando que de não levar vantagem porque a gente está falando negativo, não, é o positivo, é o bem que a gente tem que fazer ao outro sem que a gente leve vantagem. E como isso está muito explícito no Antigo Testamento. Sim, por isso que ele disse que ele não... super interessante. Por isso que ele não veio destruir a lei, né? Pelo contrário, ele veio para mostrar que, olha, tudo aquilo que você já ouvia, né, que você já estudava, que você já depositava a sua crença, isso vai ter uma razão de ser, porque haverá o dia em que haverá a separação daqueles que conseguiram cumprir e daqueles que ficaram reticentes, né? Os bodes e as ovelhas. O que eu acho interessante também é que quando a gente fala, né, em ser caridoso ou em ser misericordioso, a gente atrela sempre a uma questão do quê? Justamente o que está aqui, se tive fome, me deste de comer. Se eu tive sede, me deste de beber. Se eu estava com frio, me deste de vestir. Então a gente atrela muito aquela necessidade básica para a sobrevivência do ser humano. Mas a gente está vendo como que a gente pode ser misericordioso com as pessoas de uma outra forma. E aqui no Antigo Testamento, quando ele fala dos estrangeiros, eu imediatamente lembrei dos refugiados. Quantos dos refugiados estão chegando ao redor do mundo por questões que estão sofrendo na sua terra e buscam uma nova oportunidade, e o quanto de nós, do ser humano, faz alguma coisa contra ele. No Rio, eu lembro que tinha um rapaz que acho que era árabe, ele era um muçulmano, ele montou uma barraquinha de esfirra de comidas típicas, o povo foi lá, comprou, destruiu por puro preconceito. Então por que a gente não pode abraçar os estrangeiros? Se você mesmo fala que nós somos filhos adotados de Deus, também somos estrangeiros, porque a gente não é do Brasil, a gente não é da Europa, a gente não é um espírito que nasceu em determinado lugar, somos espíritos do universo, que hoje estamos aqui, a gente não sabe onde a gente vai estar amanhã, a gente não sabe daqui a 1000 anos, a gente não tem um endereço fixo na espiritualidade. Exatamente. Então, não somos espíritos de um determinado lugar, somos estrangeiros sempre. Seremos sempre estrangeiros. E se a gente chega em algum lugar, a gente não quer ser abraçado, não quer ser acolhido, isso também é ser misericordioso, né? Exatamente, né? Perfeito. Excelente. Muito bom. Vamos lá? Pode ler o próximo aí, Alê. Então, responde-lhe anjos os justos. Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesma que o fizestes. E aí, tem uma passagem que eu não vou lembrar agora, porque eu não dormi, minha filha, minha cabeça realmente deu pane. E aí, o que acontece? Teve uma outra passagem que Jesus falou isso, né? Quando ele fala dos pequeninos, quando virão a ele. Então, quando a gente faz algo a alguém de uma maneira pura, sem interesse, sem a gente olhar como que aquela pessoa é, a gente está dando a Jesus. A gente está dando aquele nosso irmão desinteressadamente.
Quantos de nós passamos por alguém e não o enxergamos? As pessoas são anônimas na rua, são invisíveis na rua. Quantas vezes a gente passa e vê aquela pessoa invisível e não fala assim, nem, Senhor, o abençoe, o proteja, se eu não posso fazê-lo, que essa pessoa tenha a sua força e tenha a sua misericórdia, que desperte, né? Ou faça uma prece para aquele indivíduo. Quantos são os invisíveis deste mundo que não têm ajuda de ninguém? Gente, a ajuda não é só comida. A ajuda não é só bebida. Quantas pessoas colocam aquelas placas na rua e falam assim, aceita um abraço? E essas pessoas com uma placa gigantesca, elas são invisíveis. Oi, Sim. Ariel, bom dia. Então, E ela se espreguiça em frente à câmera. E aí, Fala. quantas pessoas dessas são invisíveis? A pessoa com uma placa dizendo assim, aceita um abraço. Quantas vezes, gente, as pessoas só querem um olhar e um bom dia. Eu sempre trago essa visão porque a gente tem o hábito de achar que só ajudando materialmente a gente pode ser caridoso, a gente pode estar sendo misericordioso com aquela pessoa, e não é. É engraçado quando ele fala que a qualquer um destes mais pequeninos dos meus irmãos. Ou seja, ele não exclui nenhum deles, né? Até os mais pequeninos ele considera como irmão, porque ele reconhece que a fonte da vida é de uma só, que é Deus, né? Que é Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então ele reconhece Deus propriamente em cada criatura. E com isso, também se considerando uma criatura de Deus, reconhecem todas elas o seu irmão, né? Isso é muito fantástico. Isso aí Ele nos não dá exclui ninguém. Isso que eu acho. ninguém. Jesus, Deus, a espiritualidade, as leis, elas não excluem ninguém. Por mais que a gente não concorde, porque às vezes a gente se indigna quando a gente vê alguém que a gente não acha merecedor, mas ele não tem essa visão. Nós ainda não temos essa percepção, mas Deus tem essa percepção, né? Então a lei, ela é includente, ela não é excludente, né? Exatamente. Perfeito. Vamos seguir? Vamos. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes, né? Ou seja, ele se refere ali ao avarento, ao egoísta, ao orgulhoso, né? Que ele fala, vá para o fogo eterno, né? E aí a gente pensa assim, caramba, mas que Deus impiedoso, né? O fogo eterno, daquele eterno, é muito tempo eterno, né? Eterno é sempre, né? E aí como que isso pode fazer sentido? Exato. Aí eu voltei, onde você já tinha comentado até sobre isso, mas eu voltei aqui nesse pontinho, eu fiz a ligação lá na parábola do joio e do trigo, né? Que ele diz assim, lá em Mateus, no capítulo 13, de versículos 40 a 43. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e, nem eu entendo minha letra, obreiros sem lei. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando ele diz isso, ele não está propondo um fogo eterno, mas, na verdade, para que se queime tudo aquilo numa nova experiência, né? Então, quando ele fala desse fogo eterno, ele está dizendo das reencarnações kármicas dolorosas, que nos queimam para nos transformar, que fazem a combustão dessas sombras, dessas ervas daninhas que a gente ainda insiste em ter, né? Então esse fogo eterno, ele não é eterno de verdade, ele vai durar enquanto a gente persistir nesse caminho, nessa rebeldia desse bode, né? Então a gente vai ser convidado nessa divisão, nessa separação, a ir de acordo com a nossa vibração para um planeta que acolha essa vibração, onde seja possível a gente reencarnar,
E ali a gente vai experimentar de novo. Ali a gente vai queimar essas nossas feridas ainda, né? Para que a gente um dia possa, então, tomar o caminho da luz, que é para esse caminho que a gente foi criado, né? É uma analogia que ele coloca aqui para que a gente possa entender. A gente tem que pensar que isso foi dito para as pessoas que entendiam essa linguagem, né? E que a gente agora, já com os estudos, com as comparações, colocando, né, de uma parábola dali para cá, com o Espiritismo Consolador, que nos esclarece tantas coisas, a gente compreende que não existe esse inferno eterno, essa pena perpétua. Não. Mas que a gente é, sim, responsável por tudo aquilo que a gente fez, ou que deixou de fazer, né? Porque aqui é o que deixou de fazer. Mas eu não fui mal, eu não matei ninguém. E justamente é isso que ele está dizendo aqui. E remetendo àquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, que não basta não fazer o mal, né? Mas que quando a gente não faz o bem, isso já é um mal por si. Então ele não colocou aqui a omissão. Ele não colocou aqui que afastai-vos de mim, vós que matastes, vós que roubastes, não. Ele colocou aqui, vós que me viu com fome e não me deu comida, que me viu com sede e não me deu bebida, que me viu doente e não foi me visitar. Então não foi pelo mal que foi feito, mas foi pelo bem que deixou de ser realizado. E que eu acho importante que, como Jesus usa sempre a questão do figurado, o que era o fogo? O fogo era tudo que eles tinham, porque era onde eles cozinhavam, era como eles repeliam os animais, eram como, né, os animais, para quando eles estavam, né, dentro das aldeias onde eles viviam, eles tinham que tacar fogo para poder espantar os bichos, para os bichos não chegarem perto deles. Gente, e o fogo, o que é o fogo? O fogo, ele limpa, ele depura. O fogo é esterilizador. Então, o que algumas pessoas faziam na antiguidade? Elas queimavam a ferida, né, naqueles filmes de ação que a pessoa joga pólvora na ferida e taca fogo. Mas por quê? É para esterilizar aquela matéria que está ali por cima, para deixar ele inerte, para que nenhum tipo de patógeno ali se instale e a pessoa morra. Então o fogo era necessário para a sobrevivência de produzir o alimento. Aonde que eles faziam o pão, gente? No fogo, né? Aonde que eles cozinhavam a carne para comer? E como que eles se protegiam? Através do fogo. Então o fogo é nosso lá, gente, desde quando a gente era toda a nossa evolução de ser humano. Então o fogo, eles tinham, e era a luz que iluminava, como a Geisa estava falando, justamente. Então o fogo era tudo para eles. Então esse sentido figurado do fogo para Deus, naquele momento dessa parábola, era importante, porque mostrava respeito. E eles tinham medo do fogo, porque muitas pessoas também poderiam morrer pelo fogo. Então, essas analogias que eram precisas naquele momento, para quê? Para que também se colocasse a ordem para aquelas pessoas, né? Então, como que você diz para alguém que você tem que fazer o bem? Ou como você não pode deixar de fazer o bem, né? Então, era um misto de temor com doçura. Era um misto, porque era o que era necessário, era como as pessoas entendiam naquela época, e como a gente entende hoje, né? A gente sabe que não basta a gente não deixar de fazer o mal, né? Mas sim, o pior é deixar de fazer o bem quando ele está à nossa porta. Verdade. Quando o bem está aqui, ó, passando no nosso nariz, a gente opta por deixar de fazer isso, de fazer o que é correto, de deixar de fazer aquilo que estava lá na questão inicial, é de cobrar os juros a mais, é deixar de dar um copo quando alguém pede um copo. Você vai pegar um copo da pia para dar alguém que está com sede, ou você vai pegar um copo da geladeira de água filtrada, que é a mesma que você bebe? Né? Então, assim, e a gente tem que lembrar que as câmeras estão olhando a gente a todo momento. Quando eu li isso daqui, eu lembrava disso. Nós estamos no Big Brother eterno. O nosso Big Brother não tem stop, não tem pausa, não tem falha na comunicação, não tem nada. Então, o que acontece? A gente está sendo visto, não adianta a gente tentar achar de tentar camuflar, colocar uma tela, né, como o pessoal fala, da peneira, né?
tampando o sol, e achar que a gente não está sendo visto, porque tudo isso está sendo visto. E isso aqui, essa parábola, é a parábola do juízo final. E por quê? Porque é com ela que Jesus vai chegar e colocar a gente frente à nossa consciência, e a nossa consciência que vai nos julgar. Não será Jesus. É exatamente. Perfeita colocação. É a nossa consciência, né? Porque como que... E se a gente for ter, se fosse, a gente já tem uma palhinha disso, né? Quando a gente dá um vacilo, ou se equivoca e a nossa consciência apita, a gente demora até a dormir, né? Ai, meu Deus, por que eu fui falar isso? Não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, e agora? Como que a nossa consciência apita, às vezes, nas pequenas coisas e nos incomoda tanto? Imagina a gente desencarnando e tendo a possibilidade de enxergar o quanto que a gente deixou de fazer, a oportunidade que a gente perdeu. Deve ser uma dor imensa, né? Então não vai ser preciso que ninguém venha nos apontar. A nossa própria consciência, como você muito bem lembrou agora, é a que vai ser o nosso juiz. E sabe o que eu lembrei agora? As pessoas estão comentando ainda do fogo. Eu lembrei da sarça, que não deixava de queimar. Lembra quando Moisés foi para o deserto? Não tinha sarça que ele achou lá o caminho, através da sarça que não deixava de queimar? Quando a Luiane botou assim, o computador divino é infinito. E eu falei assim, mas o fogo também é infinito. Aí eu lembrei da sarça que não deixa de queimar. Então assim, era uma moita que simplesmente tinha um fogo que não cessava. Quantas histórias a gente tem isso do fogo que nunca cessa? E se você alimentar o fogo nunca apaga. A única coisa que apaga o fogo é a água ou a falta de oxigênio, que é quando a gente joga areia e tudo mais. Mas o fogo ele pode ser eterno, por isso que ele fala da questão também do fogo eterno, né? Porque as pessoas têm o medo de ir para o fogo eterno, né? Aquela questão que também os antigos usavam isso como um medo de ordenação, né? Um medo de dar ordem, de ordenar. A Flavinha colocou aí que Deus é a consciência em nós. Será que sou eu? Ou será que é a Lê? Ai, meu Deus. Quem será? Sou eu? Só que eles estão dizendo que fui eu que travei. Vamos seguir então. Vamos. Pode ir, meu amor, pode ler. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto, sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E eles irão para o suplício eterno e os justos para a vida. Dorinha, eu voltei? Ai, Senhor, mentores espirituais da tecnologia, contribuam conosco. Tá quase acabando, vamos lá. Você conseguiu escutar até onde? Ou não escutou nada? Não escutou nada do parágrafo? Escutei. Escutei sim. Escutei até você dizer onde que estava, né? Até você fazer a citação. Mateus 25. Uhum. Então, e aí ele nos chama a atenção, né? Destes pequeninos, que quantas vezes a gente ignora, né? E a nossa responsabilidade. Que assim, não é que a gente vai para o suplício eterno, não temos que ter medo de não termos como corrigir isso. Na verdade, vamos trazer para a nossa realidade. Então, assim, toda vez que a gente tiver a oportunidade de fazer algo correto, a gente faz. E se por algum motivo a gente tropeçar, que a gente não se culpe nem se martirize, mas que a gente veja as novas oportunidades, porque as novas oportunidades, elas vêm a todo momento. E quando a gente se compromete com Jesus, isso aí é até um testemunho, quando a gente chega assim para Jesus, Jesus, o que queres que eu faça? Quando a gente se compromete e como a gente continua nessa busca, as coisas vão vindo para a gente, elas vão aparecendo sempre. E não precisa ser uma questão
grande, enorme, vão vir coisas pequenas, né? Que seja a prece que a gente faça por alguém que está na rua, se a gente não conseguir ajudar, né? Então, isso a gente não precisa falar, a gente não precisa ostentar isso, a gente só precisa fazer. Uma coisa que me emociona, são coisas muito miúdas. Uma senhora lá na casa da minha mãe, a minha mãe mora perto da Avenida Brasil, lá no Rio, que é um lugar onde passa linhas de ônibus muito grandes, e várias vezes eu chegava no ponto, sempre tinha uma pessoa de idade que falava assim: minha filha, você pode ver o ônibus e dar sinal para mim? Eu velha agora, há pouco tempo. E toda vez que eu dava o sinal para aquelas velhinhas, me dava vontade de chorar tão grande. A vontade que eu queria botar o velhinho dentro de um potinho e botar dentro de casa assim, arrumadinho em cima da estante, de tão bonitinha. Aí tinha uma senhora toda, ela era negra, com aquele olho azulzinho, cabelo branco, aquele cabelo grisalho pro branco. Assim, gente, mas ela é tão linda, que vontade de roubar aquela velha para mim e levar para casa. E aquilo me emocionava, de uma coisa pequena, era só dar o sinal, a pessoa entrar no ônibus e ir embora. Era miúdo, mas me dava uma alegria, aquilo me alegrava pro resto do dia, e nada me fazia ficar triste naquele dia. Só pelo simples Você fato de eu sentava conseguir lá só parar. para fazer sinal para os outros, né, Alessandra? A Ficava vontade que eu tinha sentada. essa, mas é miúdo, gente, mas essas coisas, elas me tocam mais do que outras coisas que poderia fazer muito maior, né? E porque você vê que é nas coisas miúdas que a gente às vezes é chamada a testemunhar, e a gente o Guilherme tá falando que eu vou botar a velha no Tupperware. Só para eu finalizar a minha participação no seu estudo aí, me metendo no seu estudo, mas é porque foi muito envolvente. Emmanuel disse assim, lá na lição 137 do Fonte Viva, só um pedacinho. Jesus não se comprometeu. Ah, mentira, era isso que você ia ler? Ah, então deixa. Não, pode ler, não quer ler não, pode ler. Ela tá aqui comigo, tá? Ah, tá. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. É isso aí. Engraçado que eu marquei outra parte, já que você mencionou de Emmanuel, complementando nessa mesma mensagem, ele fala assim: não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Eu achei isso muito bonito. Lindo. Agora é contigo, minha amiga. Fique à vontade para o nosso encerramento aí. Gente, tá acabando, né? Que pena. Aí, gente, 8 me deu calor, minutos. botei fraco. Você não tem noção do calor que eu tô sentindo aqui. E eu abri a janela hoje para ver se entrava um vento, para eu poder escutar os passarinhos, mas hoje eles não quiseram cantar aqui. E eu tô num calor danado com essa blusa. Eu vou tentar resumir uma historinha que eu achei muito interessante, que eu acho que fala um pouco... Eu vi que refletiu um pouco o que a gente fala aqui, né? É a história de um menino que tinha o sonho de encontrar Deus. Eu não sei se alguém já contou essa história aqui. O menino tinha um sonho que ele queria encontrar Deus. Então, o que ele fez? Ele simplesmente decidiu querer encontrar Deus. Ele sabia que o caminho era muito longo. Aí o menino, é um menino bem pequenininho, deve ter seus 8, 9 anos, 6 anos de idade. Ele sabia que ele poderia ter que caminhar muito, fez uma mochilinha, botou biscoito, suco, bolo, fez o seu farnel e botou a mochilinha nas costas e foi embora para procurar Deus. E aí ele caminhou e chegou na praça, ele viu um velhinho. Ai, a Dorinha travou. Dorinha, tá aí? É porque você tinha travado para mim. Aí ele chegou numa praça e viu um velhinho sentado no banco e resolveu sentar do lado do velhinho. O velhinho estava lá. Aí ele tirou a mochilinha, porque ele tinha caminhado um monte, já estava com fome, tirou o biscoito, tirou o suco e começou a comer. Aí ele viu que o velhinho começou a olhar assim de lado para ele e viu que o velhinho estava com fome. Então ele tirou o restante das coisas e começou a comer junto com o velhinho, oferecer para o velhinho. E nem ele, nem o velhinho ficavam nada, só riam um para o outro, compartilhavam a comida da criança e ficavam lá, um olhando para o outro. Quando o menino se deu conta, já estava muito tarde.
Aí ele pegou e resolveu ir embora para casa. E aí ele olhou para o velhinho, sorriu e deu um abraço apertado, muito apertado no velhinho e foi embora. E voltou para casa. Ai, como facilita. E aí o velhinho retribuiu o sorriso, o melhor sorriso dele para a criança e também foi embora. Aí o menino chegou em casa e a mãe falou assim: por que está tão feliz? E o menino respondeu: mãe, passei a tarde com Deus. Sabe, mãe, ele tem o sorriso mais lindo que eu já vi. Por sua vez, o velhinho chegou em sua humilde cabana com o mais radiante sorriso na face e seu filho perguntou: por que? Por onde você esteve? E por que está tão feliz? E o bom velhinho respondeu: comi biscoitos, tomei sucos no parque com Deus. E antes que seu filho dissesse alguma coisa, ele completou: você sabe, meu filho, ele é bem mais jovem do que eu pensava. Então, eu até me arrepio quando eu penso nisso, porque eu vi isso tem pouco tempo e eu memorizei essa história. Eu não sou de memorizar a história. Então, Deus está na face de quem a gente quer. De quem a gente quer ver. Uma vez, eu estava sentada dentro da van, nas minhas elucubrações, e assim, nossa, eu queria tanto ter estado com Jesus, frente a frente com Jesus. Eu estava lendo há 2000 anos. Eu falei assim, mas eu queria tanto ter estado à frente de Jesus. E eu ficava naquilo. Aí uma coisa falou assim na minha cabeça: mas você pode estar à frente com Jesus agora, na hora que você quiser. É só você se pôr de frente a Ele. Aí eu falei assim, levei aquele tapão, né? Eu falei assim, é verdade, né? Provavelmente eu fiz alguma coisa muito errada com Jesus. E eu realmente eu posso encontrar com Jesus agora, quando eu quiser, é só me pôr em oração e Jesus está do nosso lado, está na minha frente aqui agora, vendo a gente fazer o café com o Evangelho. E por que eu tenho que esperar desencarnar para tentar ter evoluir, crescer, para poder estar frente com Jesus? Eu posso estar frente com Jesus agora. É a mesma coisa do velhinho e da criança. Eu posso sair agora andando por aqui e distribuindo sorrisos. Não preciso compartilhar biscoito e suco, mas se eu distribuir sorriso, eu vou ver a face de Jesus e de Deus onde eu quiser. Eu vejo muito na natureza. Mas e a gente? Vê aonde? Excelente. É uma boa reflexão, né? Onde a gente vê o Deus hoje? Onde será que a gente vai ver Deus nesse dia de hoje, né? Onde os nossos olhos estarão Como diz o prontos Evangelho, para enxergar essa beleza? a quem eu vou dar de comer? A quem eu vou dar de beber? A quem eu vou abraçar? Para quem eu vou sorrir? Para quem eu vou fazer o bem? Perfeito, amiga. Muito boa reflexão que você trouxe para a gente nessa manhã. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez e sempre. E que a gente possa levar aí para esse dia de hoje, né? E perceber que a nossa responsabilidade com cada um que passa por nós, né? Por cada oportunidadezinha que a gente tem, mínima que seja, que a gente tenha mais consciência agora, né? Agora a gente já sabe, a responsabilidade aumenta. Muito obrigada, viu? Que todos tenham um excelente dia. Eu vou deixar a Alessandra fazer a prece final. Queria agradecer todo mundo que participou aí com a gente. Eu sei que domingo a gente tem menos pessoas no grupo, porque é domingo, né? Mas sigamos juntos e um bom início de semana para todos nós. Eu que agradeço de novo. Luiane, tem visita para você. Você não viu de manhã? Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estudar. A oportunidade que você está me dando de poder aprender, de querer saber um pouco mais, né? Isso para mim está sendo muito importante. E agradeço a todo mundo que veio aqui, que compartilha com a gente, que faz a gente aprender, porque sempre vai nos ensinando cada vez mais. E eu e a Gigi vamos fazer a nossa prece hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por seu infinito amor e a sua infinita misericórdia para com todos nós. Porque olha para nós com olhos amorosos e nos entende ainda esses filhos que horas são ovelhas e horas são bodes, e nem por isso nos julga, e nem por isso diz que a gente está relegado a não evoluir. Que a gente possa sempre, Senhor, olhar para a face do nosso irmão, seja ele quem for, que seja o que passa na rua, ou para
a natureza, para os bichos e vendo a sua face, Deus. E que a gente possa sempre tentar fazer o que é correto. E que se a gente errar e cair nesse percalço, Senhor, que a gente possa se corrigir e continuar no processo